Amados, o Senhor disse: vamos acabar com isso, Ana Isabel. O teu sofrimento acabou. O Senhor muito me tem ministrado. Muitos hinos de vitória, amados. Mas como alguns hinos vêm em dialeto, em provérbios do meu país, Santo Tomé, eu às vezes não entendo. E eu disse: não, o Senhor não me vai ministrar músicas com provérbios do mundo. Mas o Senhor disse que toda a sabedoria que está no mundo, ela vem de Deus. Só que o inimigo distorce tudo. Então Deus sempre me dizia: desço feo mali patida piche, gando kuteu e chato maquade, gando e boa ledo mali só caglita com força e pa tudo piche valebo ponamolefa, gando e o resto eu não sei, eu quero dizer, Deus preparou algo para mim. E eu tenho esta bênção na minha mão. E eu a todo tempo estou a pedir a Deus socorro. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, olha para mim. Olha para a tua serva, está fraca, caída, dura, Senhor. E Senhor, envia povo. Senhor, socorre. Senhor, se eu já disse o Senhor, se for da tua vontade, se tu já cumpriste o teu plano na vida do povo que queres salvar, Senhor, leva-me já deste mundo. Porque se for para viver assim continuamente, eu prefiro estar contigo do que viver assim nesse oprório, nessa humilhação, nessa pobreza, nessa enfermidade, nessa fraqueza, em que todos me abandonam, ninguém acredita em mim. Senhor, não, era só lamentar diante do Senhor. Eu só clamava, clamava. A todo tempo eu tenho trunfo na mão, amados. O Senhor a dizer-me que a bomba que ele tem para cair, eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer essa bomba? E ele me disse: eu vou trazer o que está encoberto ao descoberto. E o resto eu não vou dizer, eu vou deixar com ele. E o que vai acontecer depois. Então a bomba é esta, amados. Logo no início da profecia, quando passei já para este lado, o Senhor me deu um sonho muito clarinho, em que Jorge Tadeu vem ter comigo. E ele vem ter comigo para me consolar, devido a o que aconteceu à minha filha Alicia. A minha filha Alicia foi brutalmente violada sexualmente na escola por uma rede de pedofilias e de pedófilos, na rede de pedofilia, naquela escola, no Revendale Primary School, em Coventry. E eu fui perseguida quase de morte, porque eu intervi a favor de outras crianças que também estavam a sofrer. E Alicia, como vivenciou muitas coisas, eles perseguiram para pôr a minha filha maluca, para que ela não falasse o que viu. Mas como ela falava tudo para mim, então eu era uma prova e ela também era uma prova. Então fomos as duas perseguidas de morte. Mas o Senhor sempre me deu livramento. E quando eu evangelizei os governantes, inclusive, eu não tinha permissão para evangelizar os governantes. Então a perseguição piorou mais, porque os demônios vieram todos atrás de mim e piorou mais, então eu sofri mais. Mas o Senhor sempre me deu cobertura. Mas pela falta de sabedoria e sem a permissão do Senhor para fazer certas coisas que eu fiz, então eu sofri muito mais, mas o Senhor me deu livramento e me trouxe para aqui. Tudo isso está descrito na profecia, que quem acompanhou, esteve muito tempo online, está lá. E então, quando o Senhor me deu este sonho em que o Jorge Tadeu, ele me aparece e ele me conforta. Não fiques assim. Isto vai passar. Eu também passei pelo mesmo. Eu também passei pelo mesmo. Também fui violado. E eu estou aqui. Então, e depois ele falei mais uma coisa, mas eu já não me lembro o que é que eu disse a ele, mas ele, neste sonho, ele me confortou.
ele me deu uma palavra de conforto, porque eu estava muito triste, muito abatida. Depois, no dia seguinte, Deus me deu um outro sonho com ele, em que eu encontro-me com ele, e nesse sonho ele já me trata mal. Então, nisto, o que é que Deus me deu a revelação? Que eu não quis revelar isto, por isso é que eu enviei a carta no oculto, porque eu me compadeci e disse, bem, eu estive no ministério estes anos todos, eu nunca soube disso, e muita gente não gostava deste líder por causa dos comportamentos maus, de soberba que ele tinha para com os cheiros, maltratava as pessoas com a boca. E então, mas eu não vou por isso, porque ele lá no sonho, ele estava a me confortar, ele estava a fazer aquilo que quase ninguém fez. Então eu compadeci-me e disse, não vou revelar para o público. O Senhor disse para eu usar as redes sociais, mas eu disse, não vou usar as redes sociais. Eu vou enviar, e pedi ao Senhor então, para não, porque se eu não fizesse, iria estar em desobediência. Mas eu então pedi ao Senhor permissão para não revelar. Então o Senhor disse que eu faria com a mensagem aquilo que eu quisesse, mas que este era um recurso para que ele soubesse que Deus me enviou, porque senão ele não iria acreditar que Deus me enviou. Então eu disse ao Senhor que eu vou enviar a carta, e ele, quando ler a carta, ele vai acreditar que o Senhor me enviou. Então eu enviei a carta, mas rejeitaram a carta, mas eu insisti. E eu acredito que a esposa dele é quem recebeu a carta, acredito que não o tenho dado. Eu acredito que o Jorge Tadeu, esta carta não chegou a ele. E por que eu sei que a carta não chegou a ele? Porque no dia que eu fui ao Alvalade, no dia que o Senhor me conduziu para o púlpito, para que eu visse que o anfiteatro era mesmo do sonho, porque eu já queria desistir de trabalhar para o Senhor. Então o Senhor disse, não, eu tenho que dar ela uma prova para que ela saiba que os sonhos e as visões que ela tem tido são reais, e que sou eu que estou no trono, sou eu quem estou a dar esses sonhos e visões para que ela creia. Então ele me levou ao Alvalade para que eu visse que aquele anfiteatro que estava vazio era este igual ao do sonho, para que eu ficasse firme e confiasse nele. E eu fiquei firme e confiei mesmo, porque isto me fortaleceu muito e muito. E aquele prumo que eu vi ao descer as escadas do púlpito, do anfiteatro para ir ao púlpito, aqueles prumos que estavam ali entre o púlpito e o anfiteatro são exatamente igualzinho o do sonho. Então, isso me confortou e me ajudou, e me fortaleceu e me ajudou a continuar. E quando Cristo, se eu realmente fosse um Acã e fosse alguém que está a trazer uma falsa profecia, não o bispo que me disse para sentar e esperar pela bispa, que ela ainda não chegou, e quando ela chegar, ela vai me atender, ele mesmo não teria me dito isso, ele não me teria mandado esperar, ele não me teria tratado assim, não, ninguém me teria deixado entrar, inclusive dentro, porque já sabiam quem era eu, eles já sabiam quem eu era. Então não me teriam deixado entrar, nem sentar, nem esperar, eu teria sido barada na porta. Ora, quando a bispa Cristo chegou, eu vi ela subir escada, e ela subiu cabisbaixa. Eu olhei para ela, achei até que ela viria falar comigo, mas ela disfarçou, olhou para mim e passou e subiu as escadas, um pouquinho para o outro piso seguinte. E eu fiquei aqui à espera, e ela nunca mais apareceu e não viu. E eu, quando deixei eles expulsaram-me para ir embora, Deus insistiu comigo, vai ter com ela, volta para ela. Volta, porque ela vai te receber. Eu disse, Senhor, eles já me expulsaram, e agora eu vou lá outra vez, eles vão chamar a polícia, Senhor, vai ser um escândalo muito grande. E tu disseste, Senhor, não por força, não por violência, mas pelo seu Espírito.
E foi nessa altura que eu comecei a ouvir esta música. Desse feo malho patida piche, gando que o teu exaço que e Deus preparou um caminho para mim, mas o outro é que está a usufruir daquilo que o Senhor preparou para mim. E o significado desta música é... E eu recusei-me mesmo. Houve momentos que eu senti tentada a apostar, mas disse, Senhor, não. Eu prometi, nem a minha amiga que o Senhor levou, nem a ela nunca disse nada. Nem a outra minha amiga que está em França, também nunca disse nada. Nunca disse nada mesmo a ninguém. Eu disse, Senhor, no dia que eu morrer, eu vou levar essa informação comigo, porque eu prometi. E o Senhor, quando disse que a bomba vai cair na Maná, eu acreditava que o Senhor iria fazer algo como só Ele sabe. Ele tem poder para tudo. Eu acreditei que Ele iria fazer alguma coisa. Mas agora Ele a me revelar que a bomba, quem tem sou eu. E eu tenho essa bomba na mão há muito tempo. Estou a sofrer humilhações, perseguições, insultos, escárnios. Amados, o que eu tenho sofrido? O que eu tenho sofrido, amados? Vocês não sabem o que eu tenho sofrido. Só Ele sabe. E Ele sempre me conforta. Hinos de vitória que o Senhor me conforta. Amados, eu vou pôr este hino todo ali no Facebook como memória de todos esses hinos que o Senhor me confortou esse tempo todo. A todo tempo eu não expus o meu irmão. Eu não expus o meu apóstolo, Jorge Tadeu, por amor a ele. Por amor, por se me colocar no lugar dele. Eu também não queria que fizessem isso comigo. E eu guardei comigo. Por isso é que o amor é sofredor, amados. O amor é muito sofredor. Eu tenho sofrido muito. Só Deus sabe quanto eu tenho sofrido. Só Deus sabe quanto eu tenho sofrido. Só Deus sabe, amados. E Ele está sempre a me dizer que o meu sofrimento acabou. Que o meu sofrimento acabou, mas eu não estava a entender. Eu tenho a bomba na mão. E a bomba é esta, amado. Que esta é a informação que eu tenho, que Deus me deu, para que o Jorge Tadeu saiba que Deus me enviou a ele para substituí-lo como apóstolo, para ele descer, que sou eu quem vai conduzir o povo, para ele reconhecer Deus no seu caminho e acreditar que ela sim, porque ela não sabia, o povo, só pessoas que devem, não sei se ele partilhou com mais alguém, só ele sabe com quem ele partilhou, e pessoas com quem ele partilhou não têm intimidade comigo, eu nem conheço-as. Então esta é uma revelação divina, é que é algo tão íntimo, e tão delicado, tão sensível, que eu não tive coragem de publicar. Por isso é que eu nunca publiquei e tenho sofrido muito por não ter publicado isto. Porque eu, se tivesse feito isso há muito tempo, ele iria acreditar que eu sou a enviada para conduzir o povo, tal como Deus deixou, destituiu Moisés e levantou o Josué. É igual, o Senhor disse, é igual. Ele corrompeu-se, ele pecou, e o Senhor o destituiu do trono. Mas é o povo que Deus ama. Então o povo trabalhou esse tempo todo para poder levantar uma líder. No meio do ministério Maná, Deus disse que procurou, mas não havia ninguém. E a única pessoa que estava dentro do ministério Maná, que conhece a visão, que ainda o Senhor conseguiu aproveitar, era eu. Porque para conduzir esse povo tem que ser a mesma visão. Por isso é que eu quando comecei a pregar, eu selecionava músicas da harpa e de outros. Eu gosto muito dos louvores de ministração, dos toques no altar e todos os louvores, quase todos os louvores da harpa. Eu estava a selecionar para ministrar. Mas quando chegava na hora em que eu estou a ministrar, só me vinha hinos da Maná. E eu dizia, ai Senhor, mas eu já não estou na Maná. Por que eu tenho que ir? O Senhor então começou a ministrar-me
hinos de perdão. Eu tinha que perdoar. Então, comecei então a fazer, quando fui fazer o inário, o Senhor começou a pôr-me sempre na boca os louvores da Maná, os louvores da Maná. Então, hoje, agora eu entendo por que era isso tudo. Porque o povo da Maná, o Senhor está a dizer que o povo, esse povo todo, tem que ter a mesma visão. Mas só que é uma visão mais melhorada, é uma visão requintada, cheia de amor e do poder de libertação de maldições hereditárias, para libertá-los, purificá-los dessa maldição de apostasia e corrupção, que está muito corrompida. Eu disse que todos, quase todos, estão contaminados com o espírito de corrupção que entrou no Jorge Tadeu e que o rio da autoridade passou para todos que estão debaixo da autoridade dele. Por isso é que meus sobrinhos ficaram assim, especialmente o outro que está em Londres. Deus me mostrou mesmo. Deus, quando me Deus, eu estou no altar a orar e Deus disse-me: Manu e Soraya estão possuídos com demônios. E eu então disse: ai, Senhor, estão possuídos com demônios. Que demônios, Senhor? Então, assim como quando se abre os baralhos de carta, assim, todos os baralhos assim, muito assim aberto, põe os jogadores de cartas fazem isso que é tão bonitinho, espalha assim. Então o Senhor mostrou-me dinheiro, muito dinheiro, mas assim aberto assim. Então esse espírito do amor ao dinheiro é esse espírito que está na Maná, que o Senhor enviou-me para lavar o povo, para libertar o povo com esta visão, esta Maná que o Senhor me deu, este novo recurso para dar, que eu quis entregar a eles, mas eles me escuraçaram. Eu nem tenho implementado ainda aqui isso tudo, mas aos poucos tenho implementado, que tem salvado vidas, tem libertado cativos da prisão, amados, tem curado enfermos, muitos milagres têm acontecido aqui, que eu não tenho dito. Só a presbítera Cristina, como ela é que tem sido fiel, então eu falo muito dela. As pessoas podem pensar até que é idolatria, não, é porque ela como ficou ali, Deus trabalhou nesta mulher, fez ela nascer de novo. O marido dela, Deus também já curou, tem problemas de diabetes, já não está a tomar insulina, já não está a tomar injeção, só está a fazer os comprimidos. Ele tinha problemas mentais, Deus disse que já curou, e nós estamos a ver melhorias nele mesmo. Curou, amados. A minha filha está aqui, a unção ela tem recebido, a minha filha está curada de algo que até a médica levantou a boca e disse: Ana, eu tenho que ela, a médica da minha filha, ela é crente, é uma brasileira, é crente, está na igreja, está congregada. Ela ministrar-me para que eu que ela também perdeu uma pessoa, que às vezes que é da vontade de Deus que as pessoas não sejam curadas, para eu abrir a minha mente, que ela não me quer dizer, mas há a possibilidade da minha filha nunca ser curada. Quem disse? Deus disse que vai derramar e eu disse a ela: o quê? Esta é a tua fé como médica. Como crente, a minha fé é que o Senhor me disse, que o Senhor vai derramar um reavivamento tão grande na minha filha, que ela vai ser uma das maiores evangelistas na face da terra. É isto que eu tenho para ti. Você tem negativo como crente, como médica. Você me deu o diagnóstico médico, mas como crentes, a nossa profissão fica embaixo. E você me deu o diagnóstico do inferno, de uma mãe que tem batalhado, que não perdeu a sua fé. E está aqui, Deus curou. Querem pôr autismo, querem pôr esquizofrenia. A Alicia desenvolveu outros sintomas. Desenvolveu coisa nenhuma. A minha filha sofreu trauma pós-traumatic stress disorder. Os médicos em Londres diagnosticaram isso. Os médicos no hospital da Estefânia diagnosticaram isso. Quando eu levei a minha filha para a emergência, Deus me disse: leva. Encontrei com o mesmo time que atendeu a minha filha, que diagnosticou a minha filha com pós-traumatic stress disorder por possibilidades de abusos sexuais. Eles puseram possibilidades porque não viram, mas tudo o que aconteceu ali estava aberto aos olhos de todos os médicos, que ela foi brutalmente violada.
Então, e eles puseram um diagnóstico, é só este diagnóstico, pós-traumatic stress disorder. Você vem me dizer que a Alice já desenvolveu outros sintomas. Há a possibilidade, sim, de alguém desenvolver outros sintomas quando sofre de pós-traumatic stress disorder. Eu não sou médica, mas com o problema da minha filha, de tanto que eu investiguei, de tanto que eu estudei, eu conheço todos os sintomas mentais numa criança ou num adulto. Eu consigo dar o diagnóstico de tanto, porque os comportamentos da minha filha foram mudando. Ora parece uma coisa, ora parece outra, e no fundo é tudo problemas que ela não consegue resolver, não consegue encontrar resposta, e os pensamentos é muito flashback. Ela vivencia e ela revive aquilo que aconteceu, então tem essas recaídas. Então o demônio está a trazer esquizofrenia, está a trazer autismo para o inferno. Cai por terra, seca pela raiz. Minha filha está curada com este maná. Eu estou curada. Quão enferma eu tenho andado, amados. Eu tenho andado enferma. Os demônios puseram mais enfermidade dentro durante o tempo nesta luta que eu tenho estado a lutar, que só Deus sabe. Não há como expor na palavra aquilo que eu tenho sofrido em orações, horas a fios, porque o Senhor quer ter, o Senhor diz, tem que orar, porque tudo é o resgate desse povo veio pela oração, veio pela minha fidelidade, veio pelo sofrer, pelo meu moer. Eu fui moída, amados, eu fui moída até o osso. O Jó foi moído de uma maneira, eu fui moída de outra. Eu fui moída de outras. Por isso é que Deus disse, como Deus sustentou a alma do Jó. Deus disse, Satanás, tu podes tocar-lhe na pele até o osso, mas na alma dele não tocas. Assim, Deus disse a Satanás, Deus repreendeu, tu podes tocá-la no corpo, mas na alma dela não tocas. E eu dizia, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, se tu já conseguiste resgatar o teu povo, Senhor, me leva, eu já não aguento mais. Mas, Senhor, me leva, eu não aguento mais, eu não aguento. Eu estou mesmo nas últimas, já caí, já te dei tudo, não resta mais nada. O Senhor me respondia, eu te levo até onde eu quiser. Eu te sustentarei. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu te sustentarei. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, varoa valorosa. Esforça-te, igreja amada. Esforça-te, Ana Isabel. Esforça-te, minha rainha. Esforça-te, minha... Deus dizia-me de toda maneira, amados. Ele me confortava de toda maneira. E quando estive a ler o Jó 19, eu disse, uou, é por isso que o Senhor me disse que Ele sustenta, Ele me sustenta, Ele nos leva. Amados, nós só caímos quando Deus quiser. Ninguém cai fora do tempo. Ninguém cai sem a permissão de Deus. Todos aqueles que caírem é com a permissão de Deus. A Maná caiu, é a permissão de Deus. Não há capacidade em mim de deixar cair um ministério. Não há capacidade em mim de difamar um ministério para que ele caia. Não há capacidade em mim de roubar um povo com milhões de soldados guerreiros espirituais, varões e varoas valorosas. Eu, por mais que eu fosse varoa valorosa, diante de um batalhão como Igreja Maná, nações, quem se susteria diante de um povo tão numeroso como aquele, se tivesse Deus com ele? Quem se susteria, amados? É impossível eu me suster se Deus não fosse comigo, se Deus não estivesse nesta causa. Assim eu deixo a bomba. A bomba é esta, que eu guardei esse tempo todo para não trazer escândalo para ele, para que ele não sentisse envergonhado, para que ele não sentisse traído, porque era o mesmo que eu gostaria para mim, então eu não ia fazer ao outro. O resto, todo o trabalho que eu tenho feito, é o mando do Senhor. Eu tenho feito em nome de Jesus, porque é o Senhor que me manda. Eu estou a serviço do Senhor. E assim é esta bomba que vai cair na Maná quando todos souberem. Um bem-aja, amados. Assim o Senhor me deu. A palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E quando nós caímos na mão de Deus vivo, Deus entrega-nos na mão. Assim ele fez com Davi.
assim, as maravilhosas, que são as senhoras que levitas e grandes intercessoras da Igreja Maná, as maravilhosas, elas têm um hino que diz: Tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra vai saber que há um Deus. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra vai saber que há um Deus. E toda a terra vai saber que há um Deus. Vai cair na Maná essa bomba, vai cair na boca e na casa de todos aqueles que levantaram-se contra mim, falsa profeta. Agora vamos ver quem é o falso profeta. Jorge Tadeu, Maná, o Senhor vos entregou na minha mão. É espiritual, é o Senhor quem confirma tudo e todos. Assim como Deus deu o Golias na mão do Davi, ele era franzino, pequenino, era nada. Assim o Senhor vos deu a mim. Eu sou franzina, pequenina, sou nada. Vocês estão nas minhas mãos, segundo a vontade do Senhor. É o Senhor, é a obra do Senhor, é o amor do Senhor. E assim chegou, a bomba caiu na Maná, justiça e o juízo do Senhor. O Senhor a julgar, a limpar as suas igrejas, a arrancar os acãs que estão nas suas igrejas. Da mesma forma como aquela levita dos Catedral do Louvor, não sei como é que ela se chama, que ela é quem lidera aquele hino, escreva teu futuro, escreve o teu futuro, ele está em branco, limpa as imagens erradas do teu coração. Escreva teu futuro, ele está em branco. Ela que é, acredito que ela que é quem lidera este hino. No dia em que fui ao Alvalade, ela muito arrogante, muito soberba, escuraçou-me do púlpito, com uma arrogância soberba tão grande. E depois me disse: ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E eu disse a ela: disseste muito bem, ao nome de Jesus eu dobro o meu joelho. E vocês? Eu dobrei o meu joelho e agora dobrem o joelho ao nome de Jesus. Um bem-aja, amados. Um bem-aja. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Cumpri missão. Ai, 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 ai.